Então, meus amigos, tenho algo muito importante para dizer para vocês. Então, ontem e hoje, eu passei pensando, analisando e buscando solução para o assunto. Mas eu deparei que realmente a palavra está escrito e a palavra tem razão. O mundo jaz no maligno. E nós vemos que a situação é tão grande, a situação é tão temorosa. Eu nem tenho palavras para referir a estas situações. Que nós vemos que no site, no Facebook, no WhatsApp e em todas as redes sociais, nós temos contato com a média de 500 pessoas por dia. E no meio dessas 500 pessoas, nós vemos que a maioria está diante das redes sociais, desfazendo daquilo que está escrito. Quando nós falamos, deixa do pecado, arruma um versículo e diz, quem não tem pecado que atira a primeira pedra. E ele permanece no pecado, não sabendo que a situação daquele dia, que a mulher foi pegada no ato de adultério. E ela deveria de morrer, porque o salário do pecado é a morte. E aí todos estavam em volta, e o Machia ali com seus discípulos. Os discípulos, o sangue do Machia tinha purificado seus pecados. Aqueles que iriam apedrejar não teria sido purificado. Por isso que diz, quem não tem pecado atira a primeira pedra. O Machia era o cordeiro dos seus discípulos, mas não era da mulher. A partir dali, a mulher creu. Então ele diz, ó, vai, a tua fé te salvou. E ela foi embora. Vai, não peques mais, porque pecado é transgressão contra a Torá. Então vai e não transgride mais contra a Torá. Sabe onde fala que pecado é transgressão contra a Torá? 1 Yohanan capítulo 3, o verso 4. Olha, é difícil, porque o maligno opera de uma tal maneira que você, ouvindo essa mensagem, perceber que o maligno está em sua vida, ó, expulsa ele. Porque se eu te falar, você conserta que você está em pecado, nada de arrumar verso para você permanecer no pecado, você deve de consertar. Mas não é assim. Todos. Quer ver, difíceis são os líderes religiosos. Quando você fala com eles, eles arrumam um monte de verso. Fala, olha, o único que não pecou foi o JC. Algo que nem existe, porque é italiano, romano, não é de Israel. Não é filho de Abraão, porque o filho de Abraão ia ouvir a Torá, porque o que desvia os seus ouvidos de ouvir a Torá até a sua oração abominável. Então, se ele fosse o filho de Abraão, ele não tinha desviado os seus ouvidos de ouvir a Torá, porque ele seria uma abominação. Ele não teria tirado a menor letra da Torá, porque ele seria chamado menor no reino do céu. Eu não sei, mas para apresentar não é com muitas palavras.
Mas eu, para defender que a Torá é verdade, que a palavra dos profetas são verdadeiras e que os shlichim são verdadeiros, eu ficaria a noite inteira falando e falando, mas não é por muito falar. Preste atenção no que eu estou dizendo. Não tente desfazer do verso para cobrir o seu pecado. Não tente pegar o verso sem o contexto para apresentar. Porque o verso muitas vezes está falando de uma outra coisa. O verso muitas vezes o contexto está perguntando. O verso muitas vezes não está afirmando. Mas preste atenção. É como aquele verso: não sejais justo demasiadamente. Por quê? Porque o cabra, ele não é justo coisa nenhuma, ele só finge de ser justo. Porque os ouvintes não são justos diante do Criador, mas os praticantes hão de ser justificados. É isso aí, pessoal. Eu volto.